Então, o que foi o sistema funicular? Que é um sistema de tração importantíssimo para vencer o grande obstáculo do percurso, que era a Serra do Mar. Que assim que ele inicia, era uma coisa para ser provisória, não eram para ficar aqui, era para ser um local de passagem, que era conhecido ainda como quinto patamar alto da serra. Nós estamos no alto da serra, a 796 metros de altitude em relação ao nível do mar, e uma rampa de 10% de inclinação. Então, nenhum trem do mundo consegue subir ou descer essa serra sem o auxílio de um mecanismo. Então, na época, os ingleses desenvolveram o sistema funicular. A palavra eu acho que é chave para essa questão do patrimônio tecnológico que nós temos em Paranapiacaba é modernidade. Então, se a gente considerar que no final do século XIX, né, a ferrovia começa a ser construída no ano de 1861 e é inaugurada em 1867. Vamos pensar o que era o Brasil em 1867. Nós éramos um país ainda escravocrata, éramos um país de monocultura agrária, nós não conhecíamos nada de tecnologia, o ferro ainda não estava à disposição, vapor, trabalho organizado, trabalho livre e assalariado, especialização do trabalho. Então, junto com o funicular, nós vamos receber uma infinidade de modernidades que não existiam no Brasil. Existe uma São Paulo antes da ferrovia e uma São Paulo depois da ferrovia. Então, foi a ferrovia a indutora da modernidade e indutor do progresso, né, do estado de São Paulo. Nós temos aí um desnível do alto da serra, atual Paranapiacaba, a Piaçaguera, nós temos 8 quilômetros de rampa. E a cada 2 quilômetros implantou-se uma máquina fixa a vapor. Então, essa máquina ela fica fixa nesse patamar de origem, tecnologia a vapor, e ela movimenta o cabo de aço. O cabo de aço se prende o trem que vai descer a serra e na outra ponta o trem que vai subir a serra. Na medida que você tem um trem descendo, está vendo um contrapeso para o trem que vai subir a serra. Então, a cada 2 quilômetros, você trocava de cabo para vencer a serra como um todo. Aqui é uma planta técnica do segundo sistema funicular que foi implantado aqui na vila de Paranapiacaba. Então, o que nós temos? Aqui nós vamos ter Paranapiacaba, 796 metros acima do nível do mar, e aqui nós vamos ter Piaçaguera, onde nós vamos ter o início da serra. Então, nós temos aqui o aclive e o declive, ou seja, subida e descida. Aqui nós temos a simbologia da máquina fixa, da maneira que ela funciona. A máquina fixa, ela tem um poço de tensão, ou cabo do poço, que é um peso de em torno de 6 toneladas, que dá a tensão. Ele deixa o cabo numa situação que o locobreque possa se prender. Então, o cabo, ele tem uma tensão. Então, a um exemplo, nós vamos ter um locobreque aqui, preso ao cabo de aço, e no quarto patamar nós vamos ter outro locobreque com carros de passageiro ou vagões de carga para subir a serra. Então, na medida que esse trem vai descer a serra, ele está impulsionando o trem que vai subir a serra. Vila atualmente, principalmente se a gente for focar no turismo, ela tem evoluído bastante. Então, turismo começou aqui em 2003. Só que era uma coisa assim, quem sabia cozinhar fez restaurante, quem não sabia fez pousada e ficou muito disso. Hoje você tem um melhor planejamento, então hoje eu falo assim, você encontra de tudo em Paranapiacaba. Você quer uma hamburgueria artesanal, você acha, quer uma chocolateria, você acha. Então tem a diversificação de serviços e também uma mudada assim nessa questão da prestação do serviço. É uma coisa que evoluiu muito se a gente pensar em poucos anos. Aqui, originalmente, era uma vila de ferroviários. Então, da Passarela para baixo, só moravam ferroviários.
E a partir de 2002, quando a Prefeitura de Santo André compra a vila, muitos ferroviários mudaram da vila. Hoje nós temos nem 5% de moradores na parte baixa sendo ferroviário. Então, o ferroviário, quando aposenta ou quando ele vai embora, no caso que deixou a vila, ele leva consigo a sua bagagem de informações do dia a dia da ferrovia e daquele setor que ele trabalhava. Outra coisa que se escuta muito em falar sobre o status de morar, né? Quando você iniciava na ferrovia, numa função inicial, você começava sempre morando, quando você trabalhava no funicular, no primeiro patamar. O primeiro patamar era mais distante da vila, você tinha menos serviços. Aí você, com o tempo, ou sendo promovido de cargo, você mudava. O segundo patamar, o terceiro patamar é realmente um plano de carreira no sentido literal do que é um plano de carreira. E aí tem uma história da Cida Goiabeira, que é uma moradora tradicional aqui da vila, ela falecida há até pouco tempo. E ela me contou uma história muito fascinante. Quando o pai dela começou na ferrovia, eles começaram a morar no primeiro patamar, no segundo patamar. E o sonho de qualquer pessoa era morar na vila, aqui em cima, no alto da serra. E aqui você tinha o clube, aqui você tinha o mercado, aqui você tinha todo, né? Morava na cidade. E ela se casou com um ferroviário de início de carreira. Ela voltou e morou, inclusive, desde casada, em casas que ela tinha morado como solteira. Então, essa questão desse padrão, né, que se tem na vila é muito curioso. Essa coisa do nascer, né? É muito como você falou assim, nasci no quarto. Você pensa que é num quarto, não, nasci no quarto patamar. É só até aqui no comecinho, nós não vamos descer não. Lembra que eu falei que tem casas no meio da mata, ó? Aqui a gente visualiza uma, tá bem detonada, tá vendo, ó? Se a gente pensar que isso aqui existe devido ao sistema funicular, né, que a gente hoje opera mais pelo sistema cremalheira, que é um sistema bem mais otimizado. Mas se a gente pensar que Vila de Paranapiacaba, ela só foi planejada, ela só existe estruturalmente falando a parte baixa e também a parte alta, devido ao funicular. Então, a importância disso, e fora que é um dos sistemas que era mais tecnológico, assim, e visto que se hoje dá uma arrumadinha, organizadinha nas peças, tirar o que está enferrujado, dá uma aprimorada no sistema funcional atualmente. Por exemplo, o elevador, que é o sistema mais seguro que se tem no mundo, usa o sistema funicular. É um sistema de contrapeso. Então, essa importância que a galera, atualmente, com a evolução da tecnologia, essa coisa de ter que ser tudo muito rápido, a gente vem perdendo aquilo que é raiz, o que transformou a gente, o que faz a gente chegar no que estamos hoje. Paranapiacaba, para o turista, é maravilhosa. As pessoas vêm aqui e ficam maravilhadas, passam um dia, mas imagine você ficar todos os dias num lugar que você quase não vê o sol, num lugar que é escuro. Ou seja, as pessoas que viviam no funicular viviam dentro desse universo. Se você pensar, o regime de trabalho na ocasião era um regime muito difícil. 12 horas, os turnos eram de 12 horas de trabalho. Então, os turnos longos, o trabalho pesado, arriscado. Pra você ter uma noção, imagine manobrar trens nesse clima, nessa neblina. Então, a vila já foi chamada de a Vila dos Mutilados. Eram raras as famílias que não tinham uma pessoa que perdeu um membro no trabalho, né, num acidente ferroviário. Então, hoje você vê que a vila tem níveis de alcoolismo, até de suicídios altos em relação à quantidade de pessoas que vivem aqui. Nós somos uma população
de menos de 900 pessoas. Somos uma família grande. No auge da ferrovia, nós somos 5.000 ou mais. Paranapiacaba se divide no trimônio. Esse trimônio é o bioma atlântico, tecnologia ferroviária e nós temos os bens edificáveis, que é o patrimônio que a vila nos oferece. A ferrovia, ela trouxe para São Paulo não só a sua tecnologia, mas ela foi o carro-chefe da Revolução Industrial. E junto com os trilhos, nós trouxemos o futebol, nós trouxemos o cinema, nós trouxemos os primeiros médicos. Então, assim, a importância da ferrovia, dentro desse contexto, ela é muito significativa não só para Paranapiacaba, mas também para a história de São Paulo. No Brasil, em geral, tivemos várias vilas ferroviárias. E a gente pensar que também São Paulo foi a única que se mantém preservada é Paranapiacaba, é uma devastação muito grande. Né? Era uma coisa que era para ter em vários cantos, aquele pedacinho que preserva, fala patrimônio, que a importância não está só na construção, não está só no monumento. As pessoas que acompanham aquilo também vêm da certa evolução e serve para a gente entender tudo. Se a gente tem Paranapiacaba hoje, se a gente tem Quinto Patamar, se a gente tem um pedacinho do Valongo lá em Santos, é graças ao sistema funicular e a primeira ferrovia de São Paulo. Então, são histórias assim que a gente escuta um monte de histórias de pessoas que viveram lá, né, em seus grupos, e também pensar nessa relação do lugar, da natureza do lugar. E para esses que moravam na Serra, eles vão ter também a possibilidade de estar mais próximo da natureza, da Serra do Mar. Então era comum que eles fossem tomar banho nas cachoeiras próximas da ferrovia. Era comum que eles, da terra, eles tirassem frutas que são nativas da Mata Atlântica, por exemplo, o cambuci. E ali eles plantam algumas coisas, mas é um lugar de extrair coisas da natureza. Então esse trabalhador do funicular, ele estava inserido dentro de uma floresta tropical. Então o que eu acho assim heróico é as pessoas que trabalhavam naqueles lugares se relacionar com o meio, né? Com o meio, dentro de uma disciplina muito rígida e de muito trabalho. E ainda assim ter orgulho de ser ferroviária, né? Então isso me chama bastante atenção.